Olá, Chegou moçada. chegando. Tudo bem? Cheguei. Bom, vamos lá. Vamos dar, vamos dar 3 respirações amplas e profundas antes de começar a live. Então a gente inspira profundamente, segura o ar, sente o ar entrando bem na pontinha do nariz e solta ele bem devagar. Mais 2 vezes. Inspira, segura e solta devagar o ar. Mais uma vez, inspira. Segura um pouquinho e solta devagar, dá uma relaxada, uma paz. Vamos começar assim, né? Delícia. Seja muito Beleza, bem-vinda, chegamos. Carmen Sampaio. Bom, muito obrigada, Aline, pelo convite. Hoje o tema é as grandes conjunções e o que está afetando a nossa vida. E, bom, para começar, quando eu começar a falar e usar alguma linguagem que não ficou clara, eu gostaria que o pessoal escrevesse, tá? Porque astrólogo tem uma linguagem chamada astrologuês que de vez em quando pinta, né? E ela aparece, aquela palavra que poucas pessoas conhecem e a gente às vezes esquece. Então, o que é uma grande conjunção? Eu vou começar e vamos esperar um número de pessoas? Como é que funciona, Aline? Como que você quer que funcione? Você comanda esta noite essa sala. Ai, que coisa mais linda. Bom, eu vou começar a falar e quem tiver alguma pergunta, interrompe. Eu entendo assim, Talvez, beleza? sabe o que a gente pode pedir? Hum. Pessoas que estão com a gente, aplica nesse aviãozinho, parece um papelzinho dobrado, manda para os seus amigos essa live e convida mais gente. É, Para muito mais bom, gente estar muito bom. presente, né? Eu costumo começar a minha live quando tem dez pessoas presentes, porque Então gera. vamos começar com 10. Ok, Quando faltou, tiver faltam 10, a gente duas, faltam começa. duas. Duas, anda essa Ótimo, live. muito bom, muito bom. Então vamos lá. O que que é a cosmoanálise, né? A cosmoanálise é uma ferramenta da astrologia que junto com outras ferramentas como a história, o estudo astrocósmico, para ajudar a pessoa a entender melhor os ciclos. Porque a astrologia, aquela da revistinha, ela é, na verdade, uma propaganda da cosmoanálise, que é um instrumento, divulgou e se difundiu muito no período do século, no começo do século XX, com uma astróloga muito importante, que agora eu estou tentando lembrar o nome dela, Evangeline Adams, uma das maiores astrólogas do mundo. Tinha jornais que estavam com problemas econômicos, olha que interessante. E numa das maiores conjunções que coincide entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um processo. Eu olho para cima e para baixo porque eu fico procurando um grande quadro que tem na minha frente de informações internas que eu olho para fora. É por isso que o olho fica perdido e a cabeça para cá e para lá. Em 1930, meio de começo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Evangeline Adams assessorava jornais e ela era uma grande astróloga e ela tinha sido condenada à prisão porque alguém dizia que ela falava mentiras, que era charlatanismo e tal. E em julgamento do tal do charlatanismo que não tinha nada de charlatanismo, o juiz pegou e deu para ela uma data de nascimento para ela fazer uma previsão para aquele grupo, porque ela estava ajudando os jornais a vender através da astrologia. E aquele grupo que estava ali presente sugeriu que ela ficasse presa por um dia, 24 horas, como ficam as lives, por 24 horas, presa dentro do sistema jurídico, para que ela traduzisse uma data que o juiz tinha dado. Uma data que o juiz tinha dado. Gravem isso. Olha que coisa incrível o que são as grandes conjunções. E ela trabalhava em cima das grandes conjunções. E ela é uma grande professora minha, porque eu fui ainda na adolescência vendia perfumes para comprar os livros da Evangeline Adams, o material da Evangeline Adams, que não tem hoje em publicação alguma, não tem na internet, não tem na Amazon, não tem em lugar nenhum. Eu não sei que sorte que eu tive que esse material me caiu nas mãos. Foi tipo bênção, né? E eu comia aquilo, sem entender muito bem o que ela falava, sem entender a linguagem, eu comia. Voltando, ela estava presa dentro do sistema jurídico por 24 horas para traduzir os dados do mapa que
o juiz até então tinha dado para ela. E aconteceu uma coisa incrível, né? Que no dia seguinte ele perguntou: fale-me desta pessoa. E o juiz já era um homem de idade bem avançada. E ela falou assim: Excelência, eu não posso falar desta data porque essa pessoa já morreu. E aquele silêncio. Eu não posso falar dessa data porque morreu. E o juiz perdeu o equilíbrio. Era o neto dele, com 3 anos de idade, já tinha falecido. Não tinha como ela saber essa informação. Por quê? Porque ele deu a data e fez com que ela ficasse lá dentro, porque foi uma coisa assim, tipo, vamos te prender. E o julgamento já era uma coisa muito rápida. Naquela época, tudo era muito veloz. Então, para entender o porquê a astrologia, ela pode te ajudar. Porque quando você entende a mecânica, começo, meio e fim de uma situação. Ah, todo mundo está com data marcada para morrer? Sim, teoricamente sim, e não necessariamente todo mundo sabe fazer esses cálculos. Eu, sinceramente, nunca me dediquei a esses cálculos de morte, eu sempre me apliquei nos cálculos de vida. Mas um mapa astrológico pode mostrar a longevidade de uma pessoa desde que a gente saiba a data, hora e local exato de nascimento, beleza? E aí, assim, hoje nós vamos falar sobre as grandes conjunções. Chamem os amigos, porque é uma maneira da gente entender melhor e usar melhor os recursos dessa situação presente atual, que é qual? O corona não é só o corona. Aliás, é muito interessante a gente lembrar que corona significa coroa. Coroa é aquilo que é um novo reinado, né? Porque ele tem um formato de uma coroa. Coroa também é o nome que a gente dá em quase todas as línguas para as pessoas que começam a ter cabelos brancos, como eu tenho aqui assim nos cantinhos, ó, tá aí por aí assim, alguns cantinhos, que começam a nascer a coroa, ou seja, o período de maturidade. O corona foi descoberto exatamente numa conjunção na China, na realidade, na retrogradação de Marte no signo de Virgem, e ele foi descoberto como um grande perigo coletivo e social quando, chamem os amigos, chamem as amigas aí para a gente continuar a conversa, e eu vou começar a responder as perguntas aqui do que vocês quiserem. A questão não é falar de corona, é falar sobre como você pode usar melhor com essa grande conjunção, o período e o momento atual, o que ele pode afetar a sua vida. O que acontece quando é descoberto a gravidade desse vírus, né? É exatamente na grande conjunção que acontece em Capricórnio, a grande conjunção Plutão, Júpiter, Saturno e Marte, né? Essa conjunção ela leva 200, essa conjunção leva mais de 480 anos para acontecer e Plutão, o seu movimento leva 230 anos para acontecer, ou seja, nós não temos outro dado histórico a não ser quando aconteceu a descoberta da prensa de Gutenberg, que era vista como uma ameaça para a sociedade e ameaça para o reinado, a população saber se informar. A prensa de Gutenberg foi o que permitiu que toda a humanidade pudesse estudar, aprender. Então é bem legal a gente entender o coletivo e o que está por trás disso tudo. Você ia perguntar, Aline? Não, pode continuar, é isso que eu ia falar. O que quer dizer tudo isso junto, da gente que não estuda profundamente como você? Quando o coletivo é afetado, pelo que eu entendi, em 230 anos nós não tivemos nenhuma conjunção como essa, porque Plutão demora 230 anos. Sim, só que a última conjunção, né? Isso, e a última conjunção aconteceu há quase 500 anos atrás, quando Gutenberg descobriu a prensa e levou mais de 20 anos para ele colocar ela a público, e ela foi descoberta pelo público há 1501 anos atrás, e na época o reinado se sentiu profundamente ameaçado, né? Uma ferramenta que lhe despertou, inclusive com o passar dos anos, a população francesa, aí nós estamos falando de quase 300 anos depois, para a Segunda Guerra Mundial, não, perdão, para a Revolução Francesa, que levou a população a querer buscar o conhecimento e o saber, né? Então, isso lá no passado foi sentido como uma ameaça. A Revolução Francesa ela foi uma ameaça. Por quê? Tanto a prensa de Gutenberg quanto
a Revolução Francesa foram muito importantes para a humanidade, porque a prensa de Gutenberg, o conhecimento para todos, estaria disponível para todos, desde que você desejasse, quisesse. E a prensa e a Revolução Francesa, porque igualdade, fraternidade e liberdade era um princípio que não existia até então para a humanidade. Esses eram atributos, legados destinados apenas e tão somente para a população nobre e o clero. Na verdade, o conhecimento era a disponibilidade do clero, e o clero, quando bem queria, disponibilizava para a nobreza, porque nobreza se entendia dinheiro, segurança material, e clero se entendia crescimento, desenvolvimento espiritual. A gente não vai chamar de clero aqui só o conhecimento católico, não. Aliás, né? Posso esclarecer aqui para a moçada? Hoje eu vou falar também sobre a Páscoa e a sexualidade e o que uma coisa tem a ver com a outra, porque tudo se mistura junto com este momento. Mas voltando, essa grande conjunção que aconteceu em Capricórnio, ela nos chama para os nossos karmas coletivos. Então eu vou definir o que é karma, tá? Karma é aquilo que você faz, repete. Você repete e aquilo não te permite avançar. Karma. Dharma é aquele lugar onde você indo, você cresce, você se desenvolve e torna o mundo um lugar melhor. Então, o nosso Dharma está no universo da família, do conhecimento, da maternidade, dos cuidados, da alimentação, da preservação da semente, da preservação da floresta. Isto é o Dharma, ok? O karma está sendo a exigência, a severidade, a rigidez, a dureza, a gravidade ou considerar excessivamente grave uma situação. Esse barulhinho é daqui ou daí? Não sei, eu tô tentando fixar aqui o nosso então é daí. tema, mas eu não tô sabendo. Você sabe fixar, Carmen? Eu não sei fazer nada aqui. Eu tô tentando de toda forma fixar aqui, mas eu tô prestando atenção. Só para quem entra depois entender o que você tá falando, né? Entendi. Então vamos fazer assim. Quando eu vou falando, alguém vai fazendo a pergunta e a pergunta vai levando a gente para fazer a volta. Pode ser? Na pergunta. Tá. Clica no comentário. Comentário. Eu fiz isso. Já cliquei, já segurei 5 segundos, tô aqui Segura no comentário. Eu não tenho ideia de como funciona, mas vamos continuar aqui. Mas eu vou conseguir até o final da live, eu fico. Que maravilhoso. E o que acontece quando a gente passa por essas experiências que mudam o coletivo, né? No caso aí, o karma, lembrando, é o excesso de exigência, o excesso de rigidez. Nossos ossos e nossa pele fica mais vulnerável, né? Do ponto de vista biológico, isso acontece por conta, eu expliquei em uma das lives que eu estava dando no meu Instagram, por conta de um negócio chamado talômero. O talômero é uma ferramenta de conexão do sistema de DNA com o seu próprio sistema de cromossomo, que faz... O talômero, ele é invisível, assim como o DNA, né? A identificação do DNA, ele só é visível por um microscópio de varredura. E quando você dá esse espaço entre uma ferramenta celular e a outra, existe um fio que liga o talômero. No karma e no sistema de karma e dharma, quando grandes conjunções acontecem, os animais, no caso os animais humanos, eles ficam mais tensos. Não importa, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, o processo está acontecendo no seu corpo. Ele é fisiológico. Deixa eu fazer uma pergunta. O talômero, onde ele fica localizado? Ele fica entre as células para conectar uma célula com a outra para você existir. Para você existir. E ele é um fio condutor que ele envelhece, ele se desidrata, ele envelhece e ele se desconecta. Então, isso gera envelhecimento e gera a morte. Né? E o que gera essa... isso é fisiologia. Não, eu tô lendo um livro que fala sobre isso, que a imortalidade, ela vai acontecer e é nesse talômero aí. Então, a imortalidade só vai acontecer quando nós aprendermos a nos conectar em processo de tranquilidade, amor e todas as outras questões. Por quê? Porque as células vão conseguir se
se sentir hidratada e protegida. Tanto a célula humana, eu na Terra sou só uma célula, você na Terra é só uma célula. Essas pessoas que estão na sala agora são só uma célula e nós todas nos colaborando, acontece um processo de integração. Aquela frase, nós somos todos um, é muito verdadeira, principalmente quando a gente usa isso. Mas voltando à questão do karma e do dharma, chamem os amigos para a gente continuar. Não clica no comentário, clica na sua foto. Eu não estou entendendo aqui. Eu que clico? Dá para eu clicar na minha foto. Calma aí. É que eles estão tentando me ajudar. Uhum. Clica na foto. Do lado do comentário aí aparece. Fixou? Ai, deu! Uhul, valeu, Thales! E como é que se fixa? Como é que se fixa? Você clica na sua foto. Por exemplo, eu escrevi tema, você e os astros. Eu cliquei na minha própria foto, 2 segundos, aí aparece fixar. Falei que até o final da live legal! Olha aí, o Thales firmeza, hein? Uhul! Obrigada. Então, quando nós permitimos, né, que esse processo aconteça de forma consciente, as coisas caminham melhor, né? Mas por enquanto nós, humanidade, temos um tempo de vida que é de aí 1 século, talvez menos, talvez mais, mas em média é isso, quando cuidamos bem da nossa máquina, né? E o que é uma grande conjunção? Ela não conversa mais com um ciclo só no nosso sistema fisiológico. Ela conversa com todos os outros ciclos. E o que acontece quando um ciclo externo, tão longo como o ciclo plutoniano, ele afeta não mais só a nossa história presente, mas também a nossa história pregressa, a nossa história passada. Então, o que está nos afetando é a nossa história passada. Quando nós permitimos entender a nossa história passada e ressignificar a nossa história passada, nós saímos do karma e entramos no dharma. O que é essa preocupação excessiva com dinheiro, com segurança, com garantia, com documento? É um karma do passado. Aliás, lembrando, o Brasil, né, é um país virgem aquário, virgem porque 7 de setembro, aquário porque o ascendente é aquário, e a prova incontestável disso, tá 27 graus do signo de aquário, é que na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, princípios aquarianos, né? E isso afeta muito toda a coletividade, porque neste momento Saturno está em aquário. Saturno está em aquário. Então, quanto tempo Saturno passa em aquário? Ele leva 28, ele vai ficar 2 anos, ele leva 28 anos para voltar ao ponto original. Então ele fica 7 anos, né, nesse ciclo, e para fazer uma quadratura até o próximo signo fixo. E a cada 7 anos ele entra num novo signo fixo. Lembrando que os signos fixos são Aquário, Leão, que é o oposto a Aquário, Touro e Escorpião. Quando eu falo devagarzinho é porque eu tô querendo que o pessoal fixem essas ideias, porque quando você vai começando a organizar, ensinar o seu cérebro que você tem todos os signos à sua disposição, você tem todos os planetas à sua disposição e você precisa aprender o que fazer com isso, né? Porque o princípio da vida com certeza não é fazer acúmulo, o princípio da vida com certeza não é gerar sofrimento. Acho lindo quando começa a subir os coraçõezinhos, porque significa que eu tô falando com clareza. O princípio... Então dá coração, galera. O princípio da vida... o princípio da vida é dar espaço para você aprender a sentir. E a melhor forma de sentir é parar de se preocupar com o passado, porque o passado gera rancor, e começar a se ocupar do presente, sabendo que existe um futuro. Só que se eu fico demais no futuro, eu vou me tornar uma criatura humana muito ansiosa. E faz parte da natureza a gente aprender a abraçar todos os sentimentos. Então, quando acontece uma grande conjunção, nós estamos mexendo com os nossos sistemas de DNA. Por isso que eu comecei a falar de célula, cromossomo e tudo mais. Porque a nossa fisiologia se modifica, né? Veja bem, uma prova incontestável disso é que até a descoberta de Netuno, nós morríamos muito cedo. As mulheres, especialmente, morriam com aproximadamente 29 anos.
existe um livro chamado A Mulher de 30 Anos, que as pessoas chamam de balzaquiana por causa de Honoré de Balzac, que foi um grande escritor francês. E Honoré de Balzac conta a história de uma mulher que aos 29 anos está uma velha, ela é considerada velha. Olha como nós melhoramos o nosso DNA. Hoje uma mulher é considerada velha aos 98. E as mulheres morriam muito cedo, morriam de parto, morriam de infecção, morriam porque os homens faziam sexo com animais e iam para casa fazer sexo com elas e elas pegavam doenças. Aliás, muito do que nós temos no nosso sistema fisiológico genital, eu vou falar isso hoje na minha live, tem uma relação com essas misturas. Tá? As grandes conjunções, elas fazem com que nós sejamos mais obrigados a ficar conscientes da nossa autonomia fisiológica, porque está acontecendo uma mudança fisiológica na humanidade. Olha, Aline, eu estou passando informação para você que astrólogo algum tá. Por quê? Porque a maioria dos astrólogos não foi buscar isso, né? Tá todo mundo preocupado muito com quem vai morrer, quem vai nascer. A questão não é essa, gente. A questão, se hoje tem aproximadamente, numa previsão sendo otimista, 3 milhões de pessoas morrendo com o Covid, que é o que se pretende na matemática básica, é isso que vai acontecer. Nós temos uma outra questão que é muito séria, que não está sendo computada e que é muito bonita, que é quantas pessoas deixaram de morrer em acidentes de automóvel, de obesidade porque estão mais conscientes do próprio corpo, quantas pessoas deixaram de morrer porque foram abraçar, se comunicar, falar, pedir perdão, porque estão dentro de suas casas refletindo e pensando na vida. Isso faz sentido para alguém aqui? Se faz sentido, escreve aí sim, para a gente entender e saber se a gente está falando com clareza. Porque quando nós não fazemos nada, a vida é derrocada, mas quando nós fazemos alguma coisa, a vida é ascendência. E o princípio da vida é expansão. Na astrologia, a grande conjunção desses planetas que aconteceu em Capricórnio, ela já não está mais em Capricórnio, ela está em Aquário. E o que essa conjunção em Aquário de Marte no começo da semana passou, Aquário e Saturno fez? Ela trouxe consciência para o mundo da ação, iniciativa. Quais são as ações que não estão sendo feitas? Obrigada, Carmen. Carmen e Carmen aqui. E quais são os movimentos que precisam ser feitos? Saturno pensa nas coisas de longo prazo, nunca no curto prazo. Quem pensa no curto prazo vai se perder, não vai se dar bem. Por quê? O curto prazo, ele impede a gente de calcular a beleza da gestação da situação. Isso é apenas uma gestação, né? Por que eu comecei a falar dos telômeros logo no começo da conversa? Porque ele é a conexão entre uma célula e outra. Tá? E neste momento a ciência está buscando grandes conhecimentos a respeito deste assunto, demonstrando como o que nos traz para uma qualidade de pele, eu já sou uma senhorinha de mais de 50 anos, o que nos traz para uma qualidade de pele é, na realidade, o aprender a se entregar para a vida. Isso é muito trabalhoso, porque significa permitir-se sentir. E sentir é aceitar também os sentimentos que não são confortáveis. Para quê? Para que você possa transformá-los. Você só consegue transformar, isso é o karma saturnino. Você não vai conseguir fingir que está tudo bem só dando o sorriso. Você tem que dar o sorriso, ele pode ser forçado, mas você precisa reconhecer dentro de você o que é que não está indo bem, onde é que você errou, com você primeiro. Porque não tem como cuidar do outro sem cuidar primeiro de você. Não tem como eu cuidar de uma criança sem ter cuidado da minha criança interior. Né? Porque senão você alcança o mundo material que se quer, mas não alcança o sentimento de plenitude tão fundamental. Isso faz sentido? Porque quando a gente entende, a gente então permite que comece um novo movimento. Não queira saber tudo, é desperdício de energia. Não queira que os outros acreditem, também é desperdício de energia, isso é bobagem. Né? Querer fazer a coisa à força. A força ela deve ser reservada para a hora do parto. A força deve ser utilizada quando alguém precisa de uma ajuda. A força deve ser utilizada para ajudar as outras pessoas. A força deve ser utilizada para abrir um berço na terra para plantar uma árvore. A força deve ser utilizada para fazer coisas úteis.
né? Se a força for para dar um murro, machucar, não vai resolver, não vai ajudar, não vai abrir caminho de ninguém, não vai, enfim, não vai fortalecer nada. Isso faz sentido para vocês? Né? Tô vendo aqui o yes da Sophie. É Sophie? Não. É Alan. Ah, é do Alan. Seja bem-vindo, Alan. O Carlos também. Então, boa noite. Teve gente que entrou e falou boa noite. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Silvana. Boa noite, Beta. César Augusto deu boa noite pra gente. Oi, boa noite. Também. Boa noite para todo mundo. Tanta gente. A moçada chegando, às vezes a internet vai e volta, mas a gente percebe que está chegando bastante gente. Vamos lá. Continuando, né? Então, entender a questão fisiológica é bom, por quê? Porque te dá mais perspectiva. Se eu dei aqui uma prova para você, as mulheres viviam até aproximadamente os 30 anos. Helena Blavatsky foi uma grande filósofa. Ela foi uma das poucas mulheres que conseguiu envelhecer de cabelinho branco nessa época. Por quê? Porque as mulheres morriam antes. Elas morriam antes. E elas não sabiam disso. Né? Por quê? Porque a mulher não tinha direito à fala, não tinha direito à vida social, não tinha direito ela era um bibelô, ela era o bibelô, ela era como uma mesa, uma cadeira que paria, né? E ela estava a serviço de cuidar das crianças. Isso foi criando uma sociedade dentro do lar e outra sociedade dentro da vida externa, criando sentimentos de grande sofrimento, inclusive especialmente para os homens, que eram obrigados a ir para as guerras. Tá? A gente está falando de 1501 até a época da Revolução Francesa. A época da Revolução Francesa mudou muita coisa a partir do que aconteceu na França. Cortaram a cabeça dos nobres, né? Cortaram, botaram em praça pública. Quem quiser estudar história, vai lá, aprende, porque isso é muito importante de entender. E isso mexeu com a psique coletiva, mexeu com o cérebro externo. O que é o cérebro externo? É o inconsciente coletivo de Jung. Isso mexeu com a nossa fisiologia e abriu perspectiva de luta para o universo das mulheres. Tá? Hoje a gente está lutando muito para que as mulheres possam entender também a dor dos homens, porque o homem também sente dor. Até então, naquela época, o homem não podia se conectar com as sensibilidades e fragilidades, porque quem é que ia buscar o pão para as crianças? Só tinha ele para ir buscar o caçador, só tinha ele. Entende? Então, quando você vai dar esse espaço para permitir que a tua natureza possa perceber que a mulher também tem direito da iniciativa e que o homem também tem direito ao colo, ao aconchego e ternura que as músicas falam, começa a ser uma comunicação muito mais positiva, muito mais produtiva. Tá, e a grande conjunção, Carmen? Você está aí para falar da grande conjunção. A grande conjunção é o seguinte, estou vendo aqui se tem alguma pergunta que eu precise responder. Né? Podem colocar as perguntas. Eu vi ontem que falava assim, será que os homens que eram caçadores mesmo, ou eles viram que dava muito trabalho cuidar de uma criança em casa e falavam, não, vou sair fora. Não, na realidade, por sobrevivência, tá? Por sobrevivência, isso é muito interessante, porque mulheres quando recebem testosterona aplicada, elas ficam mais agressivas e mais necessitadas de luta e de suor e de atividade física. Então, é da fisiologia da testosterona ir buscar a caça, porque alguém estava cuidando das crianças. Porque uma mulher, após o parto, ela precisa de ajuda, gente. Após o parto, não tem como você cuidar de uma criança sem ajuda. É simples. A questão não precisa nem cientificalizar, né? Ela é uma contribuição, ela é uma ajuda e ela é necessária. Eu queria, assim, saber se eu estou conseguindo colocar com clareza. Sim, tô entendendo tudo. Vocês estão entendendo aí, gente? Eu tenho alguma coisa que ficou na dúvida? Comenta pra gente, porque aí ela fala com outra linguagem, né? Ela explica de outra forma. Porque entender uma grande conjunção requer pegar os pequenos cortes da nossa experiência, da nossa vida, e aí a gente vai fazendo um grande patchwork, né? Aquelas colchas de retalho que a vovó fazia. Aliás... Carmen, eu tenho uma pergunta. Sim.
Você tá falando, o que veio na minha cabeça pode ser besteira, tá? Pode ser, mas o que veio na minha cabeça, se nessa grande conjunção você falou disso, a gente também pode encarar que nessa grande conjunção talvez seja a energia feminina que esteja movimentando, que a gente esteja precisando no mundo. Então, a energia feminina, ela está presente nos homens, ok? Essa grande Sim. conjunção aconteceu no signo feminino mais masculino que existe, que é o signo de Capricórnio. O que nós estamos necessitados é do ponto oposto da energia maternal de cuidar das coisas como se cuida de mãe, ou como cuidado de mãe. Então, eu cuidar, por exemplo, das sementes, cuidar das crianças, cuidar do universo do cozinhar, cuidar da alimentação, é uma forma de gerar o Dharma. Tá? A energia feminina ela está presente na guerra. O rasgo que acontece diante de uma entrada de uma bala é muito interessante, né? Que a bala ela tem um formato de pênis. A flecha tem um formato de pênis. O furo é feminino. Então, nós temos o lado bom e o lado ruim de um tudo. Todo grande bem, eu repito sempre isso nas lives, todo grande bem tem um pequeno mal e todo grande mal tem um pequeno bem. A gente tem que aprender a entender, sem fazer julgamento, utilizar da situação o nosso melhor. Esse é o grande presente e essa é a grande sacada. Tô conseguindo colocar? Porque assim, agora a gente tem poucos minutos, eu quero só agora pontuar do que está acontecendo, o que pode para o pessoal ficar mais, aproveitar melhor esse momento, tá? Primeiro, saiam das buscas por certezas e seguranças e garantias. Elas não são o melhor caminho, tá? E isso não é para este ano, nem para este mês, nem para este dia. Isso é para os próximos 28 anos. Vou de novo. Sim, isso é para os próximos. O que o Covid-19 trouxe não foi só um vírus, foi uma busca por consciência coletiva, assim como aconteceu a Revolução Francesa, que cortou a cabeça da nobreza, tá? Nós estamos mudando a sociedade. E esta sociedade, como foi, nunca mais será. Tem gente dizendo assim: daqui a pouco tá tudo igual, vai estar tudo igual. Não vai estar nunca mais igual. Por quê? O que já aconteceu no mundo de percepção de como a colaboração é fundamental para a sobrevivência é o que há. E olha, é muito interessante a gente verificar que os linhas de risco são as pessoas de telômeros curtos. Quem tem telômero curto? Obesidade e velhice. Agora, toda velhice tem telômero curto? Não! Não! Quem se hidrata bem, quem cuida bem do corpo, quem cuida bem do próximo, não tem telômero curto. Ninguém sabe ainda explicar o porquê, mas eu tenho a minha teoria que o telômero alongado tem a ver com generosidade, com bondade verdadeira, tá? Por exemplo, sua mãe, quando ela te dá uma bronca, ela tá na maldade ou na bondade? Não, ela tá na bondade do que ela sabe para te preservar. Então, parar de respeitar a própria natureza original pater e mater é um dos maiores perigos. Porque honrar pai e mãe não quer dizer obedecer. Honrar pai e mãe quer dizer aceitar como é. E o universo saturnino, capricorniano, é o outro lado, né? Que na astrologia é inclusive um signo associado à paternidade. Enquanto o Sol é o pater do ego, Saturno é o pater do trabalho. Então, o karma está no trabalho. O trabalho, como ele é, não serve mais. Ele precisa passar por uma reformulação. As pessoas que já trabalham com uma predisposição de generosidade, elas estarão com zilhões de pontos na frente, porque a tendência é que o meio fortaleça essas pessoas. Então não fica com medo do que já foi, do que perdeu, porque não é isso que interessa. Não é isso que tá para a humanidade. Consegui colocar? Sim. Tá? Sim, até porque igual hoje, os chefes que têm barco, avião, eles estão presos dentro de casa, vendo que o peão, funcionário, ele precisa desse funcionário, né? A gente tá vendo. Ótimo. Só que vendo assim como um precisa do outro. Sim. E a grande sacada, ela não é só econômica, tá? A grande sacada é que quando você entende, né, o que é uma grande conjunção com Marte, Júpiter,
Saturno e Plutão. Marte é uma conjunção de um ciclo de 2 anos e meio, né? Júpiter, um ciclo de 12 anos. Então, em 2 anos e meio, a vacina. Olha como eu estou sendo atrevida. Em 12 anos, a compreensão econômica do processo, tá? Inclusive uma grande expansão social. Em 28 anos, uma mudança como as máquinas funcionam. E em 230 anos, aí eu não vou estar aqui, mas em 230 anos a gente vai ter realmente uma reformulação absoluta do sistema no planeta Terra. O que é perigoso? E aí agora é uma sacada importante, né? É perigoso ficar muito na rigidez, é perigoso, né? É perigoso acreditar que só a disciplina é a disciplina com sentimento, gente. É disciplina com sentimento. Fazer por fazer talvez seja até desperdício energético, porque precisa estar conectado. Por isso, veja o que te ajuda a se conectar. Uma dica do ponto de vista alimentar: hidratação fisiológica, hidratação com água mesmo, é uma coisa que nos ajuda muito a melhorar a percepção do onde está doente, como melhorar, como manter saúde. Por quê? Porque o Dharma está no signo do Câncer, do caranguejo. E o signo do caranguejo é um signo de nutrição. Ah, mas eu sou escorpião. Não tem problema, você tem escorpião no seu mapa também. Fica tranquilo que escorpião continua lá. Estou conseguindo me fazer explicar? Tá? Mauri, obrigada eu que você está aqui. Bota a sua pergunta aí. Quem é grande empresário, quem trabalha com grandes ferramentas, com números muito grandes de pessoas, na verdade, desse momento, deveria aprender a agir como mãe. Qual seria o papel que uma mãe faria se ela tivesse 3.000 empregados? Qual seria o papel que um pai faria se ele tivesse 3.000 empregados e precisasse demitir 1.500? Tá? A atitude e resposta correta não é a rigidez e a severidade, é um comportamento materno. Qual seria a maternidade para você? Né? Inclusive as crianças que estão nascendo agora, elas são crianças verdadeiramente, particularmente luminosas, porque elas estão vindo com uma visão do futuro fora do padrão total. Elas já nascem assim com uma força muito grande. Neste mês nós vamos ter uma retrogradação importante, que nós vamos falar essa semana, e na próxima semana, Aline, a gente vai falar. Então pede para o pessoal que vai participar para vir com papel e caneta na mão, porque vai ter material, conteúdo de valor para você fazer a sua agenda de uma forma mais organizada. É ruim a gente fazer de conta que não existe a bagunça. É reconhecer a bagunça, aceitar a bagunça, abraçar a bagunça, assim, aí bagunça, você tá aí? Onde é que você tá? Que mundo você vive? E ao olhar, ao reconhecer, você vai conseguir organizar. Essa bagunça é externa e ela é também interna. A bagunça que está acontecendo no planeta, ela não é do planeta, ela é sua. E o que está acontecendo com você aí é importante para mim. E o que está acontecendo comigo é importante para você. E é isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né? Porque a gente quer sempre o caminho do que é fácil. E o fácil, ele é legal. Não é que o fácil não possa acontecer, mas o desafio é aprender a fazer a conexão entre o fácil e o difícil. Capricórnio, o que significa? Suor, trabalho, repetição. Isso é o quê? O karma. Você quer ficar lá? Ok, tudo bem. É cada um quem tem a sua experiência, né? O Dharma é o que você quer cuidar, de quem você quer cuidar, o que você quer fazer, como você pode fazer, como você pode se conectar com seus sentimentos para fazer o melhor para o seu mundo. Isso é o Dharma.